Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem deste momento. Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? E que essa leitura possa trazer algum insight para vocês no dia de hoje. Hoje eu vou tirar com o baralho do Osho. Vamos ver o que ele tem para nós. Essa pessoa sábia. O universo é sábio, né? Não precisa ser as pessoas. Mas... consciência. Tinha virado. É o Ás de participação. Paciência. Uai, gente, não tô encostando. Por que tá balançando? E celebração. Hoje nós vamos inverter os baralhos, vamos ver. O louco. O louco. Que bonitinho. Ele é todo espontâneo. A primeira carta sai a carta da consciência. Deixa eu até... É que se eu puxar muito pra cá, ele fica escondidinho. Eu preciso comprar um outro pedestal para poder melhorar isso aqui. A consciência... Vocês estão vendo esse ponto branco? Esse ponto fala que é o terceiro olho. Ele fala sobre a nossa intuição, sobre aquilo que nós temos percepção, que é nós mesmos que estamos pensando, ou que é os nossos mentores que estão nos intuindo. Você sabe que quando a gente tem essa percepção, melhora muito o nosso espírito, o espírito, assim, que eu falo, de vida. A percepção que você começa a ter das coisas são diferentes. É muito importante a gente prestar atenção se quando é algo que você estava pensando ou que de repente deu um estalo na sua mente e apareceu aquela informação. Porque às vezes a gente está indo por um caminho e de repente a gente desvia desse caminho sem saber por quê. E a gente segue como se fosse natural a gente ter feito aquilo, mas não é. São os nossos mentores. Eles nos induzem a sair de um perigo, a sair de uma situação conflituosa. Então é muito importante quando a gente começa a perceber que nem tudo somos nós que estamos pensando. Que é algo dos nossos mentores nos tirando de uma enrascada, tirando a gente de uma situação complicada que talvez poderia acontecer lá na frente, talvez algum acidente, talvez alguma coisa ruim. Então, começam a prestar atenção de forma diferente a esse modo de intuição, que eu sei que tem muita gente que tem e não respeita isso. Eu mesmo, não é que eu não respeitava. Eu tinha essas intuições muito fortes, mas eu não consegui salvar certas situações que eu podia ter salvo. E aí eu pensei, bem, mas se eu tenho esse dom e eu não consigo fazer nada, então para que me serve? E eu me afastei, só que eu passei por maus bocados. Eu posso falar para vocês que se eu tivesse continuado, talvez muitas coisas eu não teria presenciado, entendeu? Então eu espero que vocês consigam, sim, entender que nem tudo é a nossa consciência, e sim os nossos mentores. Aqui eu não estou falando em religião, porque você pode nem acreditar num Deus maior, mas sempre vai existir o seu anjo de guarda, mesmo que você acredite ou não, tá? Então a gente não fala aqui em religião. Aí vem o participação, que é o 4 de paus. Tá vendo que tem aqui, ó, várias mãozinhas, todas estendidas. Significa que quando você dá a mão para alguém que necessita, ou quando você necessita, alguém te estenda a mão, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais
leve. Então, assim, essa carta me lembra sempre que eu sempre falo aqui, que quando eu morava na roça com os meus pais, a gente ajudava o vizinho a fazer a colheita dele, e depois a gente ia para o próximo, esse vizinho juntava com a gente, ia para o próximo, e não existia um pagamento, existia uma troca de favores, tá? E era muito importante. E eu posso falar para vocês que se vocês precisarem de uma mão, que vocês possam sim pedir a quem possa ajudá-los, e vice-versa também. Quando vocês souberem que alguém necessita de uma mão, que vocês não se limitam a oferecer essa mão para ajudar essa pessoa, que isso é muito importante, a participação, tá? Porque o que a gente leva dessa vida é aquilo de bem que a gente fez e aquilo que a gente deixou como exemplo. Então, vamos nos apegarmos a isso, que é muito importante. Vem o 7 de ouros, que fala da paciência. Estão vendo todas as fases da lua? Uma gestação, assim é uma colheita. O 7 de ouros, ele traz aquela semente que você plantou, que se tornou uma árvore e que você está impaciente para colher os frutos. E essa carta fala para você que tudo tem o seu tempo, assim como a lua tem suas fases, uma gravidez tem seu tempo de 9 meses, né? Para ela ser completa. É lógico que existem partos que acontecem antes dos 9 meses, mas uma fase da lua não acontece antes que a outra, tá? Então, um fruto, você vai plantar a sua semente, aqui a gente fala em fruto, mas é qualquer coisa no seu trabalho, na sua vida. Então, se hoje você semeou uma semente, ela vai ter que ter o tempo dela para germinar, para crescer, para dar o fruto, e principalmente para esse fruto estiver maduro quando você for colhê-lo. Então, que você admire a sua plantação, a sua obra, até que ela traga os frutos maduros, para que você possa assim colhê-los. Então, é exercitar a paciência, tá? Aí vem o 3 de copas, falando em celebração. Aqui eu sempre falo que a gente não precisa esperar um grande feito para celebrar. A gente tem que celebrar a vida todos os dias, a gente tem que ter gratidão todos os dias. A gente precisa agradecer quando a gente acorda, quando a gente deita, por mais uma noite para você ter o seu repouso, por mais um amanhecer, porque a gente sabe que agora a gente está aqui, daqui meio segundo pode não estar mais. Então, que nós possamos, assim, celebrar com as pessoas queridas, com as pessoas que realmente curtem e celebrem o seu sucesso, seja ele pequeno ou grande. Podemos brindar com um copo de água, porque não, que é a água da vida, né? A água que nos dá vida. É dessa água que a gente bebe que a gente sedenta a nossa sede. Então, não precisa ser abrir um espumante, abrir um vinho, qualquer coisa. Pode ser com um copo de água e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Sermos gratos diariamente por tudo que temos e por tudo que somos. Aí vem a carta do louco. O louco, você pode ver que ele tá tão feliz que é uma pessoa, ele é displicente. Aqui não, mas aqui ele tá no vácuo. No outro baralho, ele está com um pezinho à beira de um penhasco, e ele nem percebe, ele tá muito feliz. E essa carta fala assim, para você viver com leveza a sua vida, assim como a carta do louco, para você sim aproveitar os seus momentos, mas que você não seja tão displicente. Essa carta traz também para gente de um acontecimento negativo, poder tirar algo positivo. Porque sempre tem, das maiores tragédias, sempre haverá uma fagulha de uma parte boa que a gente pode tirar como exemplo. E essa carta aqui vem pedindo para você trazer leveza para os seus dias. Seja assim alegre, feliz, trate com leveza as suas dificuldades, os seus desafios. Aprenda com a carta da consciência a abrir esse terceiro olho, que é o olho da consciência, que é o olho da inspiração, que é o olho da conexão com a sua espiritualidade. E nem sempre aquilo, a maioria das vezes, eu acho que 99% quando nós estamos fazendo um
um raciocínio, alguma coisa, não somos nós mesmos, tá? Nós sempre estamos amparados pela nossa espiritualidade, seja ela qual você crê ou não. Então, vamos sim abrir essa nossa recepção a essa inspiração que a espiritualidade nos traz, tá? Essa intuição de fazermos algo sempre melhor para a gente procurar o caminho do bem. Às vezes a gente está indo sem querer para uma armadilha, e se a gente prestar atenção na carta da consciência, nesse terceiro olho, é a nossa espiritualidade nos livrando de grandes males. Então, meus amores, essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus. Gratidão e até a próxima.